Boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui. Queremos agradecer você que atendeu esse convite para estar aqui presencialmente, também você que está nos acompanhando através dessa transmissão. Para aqueles que gostam de assistir jornal, ver aquele grupo de notícias que tem no Zap, né? Para os que ficam sempre aí antenados naquilo que tem acontecido, você vai recordar nesse momento, talvez o nome de alguns homens que marcaram a história por conseguirem fugir, por conseguirem correr. Tente imaginar aí, talvez algum criminoso que ficou por um longo tempo se escondendo, né? Passando de uma cidade para outra, talvez de um estado para o outro, uns até mudando de país para não serem localizados, para não ser presos e não ter que pagar pelos seus crimes. Talvez você pensou em alguns nomes famosos aí, né, mais internacional, mas vamos nos lembrar do Lázaro. Vocês se lembram? Aquele homem que cometeu alguns assassinatos e então começou-se uma caçada atrás daquele homem na zona rural que durou 20 dias. Eu já estava desistindo, falei, não, esse homem não tem condição, não vão encontrar ele. E a notícia oficial é que mais de 270 policiais estavam envolvidos naquela missão, aquela longa maratona, né, uma longa jornada, e finalmente, por mais que ele correu, por mais que ele fugiu, por mais que ele se escondeu, aquela caçada chegou a um final, não muito feliz para ele, porque infelizmente quando foi pego, ele teve que pagar com a sua vida. É sobre esse assunto que nós vamos falar nessa noite, sobre talvez o nosso ato de fugirmos ou tentarmos, essa seria a melhor palavra, tentarmos fugir de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler o livro do profeta Amós. Está na Bíblia, viu, gente? Amós, profeta menor, ali bem pertinho de Obadias, pertinho de Jonas. O Jonas você conhece, né? Amós capítulo 9. Nós vamos ler só 4 versículos nessa noite, onde veremos um povo que estava fazendo igual Lázaro, estava tentando fugir de Deus. Nós vamos chegar a uma conclusão inevitável ao final da nossa leitura e também ao final da nossa mensagem. Amós capítulo 9, verso 1 até o 4. Para aqueles que desistiram de encontrar ou que não têm uma Bíblia, nós temos aqui já projetado. Vamos fazer a leitura. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer, e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá, e nenhum deles escapará. Verso 2: ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no mais alto do Carmelo, do Monte Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro, para uma outra nação, pelos seus inimigos, ali novamente darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Somente até aqui, e que Deus possa estar nos guiando através dessa passagem tão especial. Amém? Meus irmãos, o meu objetivo nessa noite é ver com vocês pelo menos 4 informações que vão deixar muito claro que é impossível fugir de Deus. Nós acabamos de ler aqui, e é um texto, como o Eliel falou, de uma das canções que nós cantamos aqui,
autoexplicativo. Mas o profeta tem aqui alguns exemplos, algumas ilustrações que vão trazer ainda mais cor para que nós possamos compreender toda a intensidade da verdade que nós acabamos de ler com um pouco mais de detalhes. Verso 1, a primeira informação sobre Deus que nós encontramos aqui, que vai nos levar a essa conclusão de que é impossível fugir dele, é que no verso 1 nós encontramos o que desperta a ira em Deus. O que leva um Deus que nós sabemos que é bondoso, que é misericordioso, a nos perseguir, a iniciar essa caçada em nossa direção. O que leva o Criador a começar a correr atrás das suas criaturas. Verso 1. Bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem. A impressão que nós temos aqui quando nós lemos essas expressões é que Deus está tremendamente furioso. Nós podemos ver e imaginar aqui um tom de voz mais alterado, talvez o rosto, a pele ficando avermelhada, veias ficando mais grossas, demonstrando aqui essa intensidade, a sua revolta, a sua ira. Tudo isso porque o seu povo, o povo de Israel, o povo que ele escolheu, foi longe demais no seu pecado. Tudo isso porque eles se esqueceram de Deus, o Deus Salvador, o Deus Redentor que tira eles do Egito e diz: agora eu vou cuidar de vocês, vocês serão o meu povo, eu vou dar para vocês uma terra extremamente produtiva, eu vou cercar vocês como um muro, onde vocês não vão ter que se preocupar com os inimigos se vocês me obedecerem. O povo decide tomar uma outra rota. Eles se esquecem de Deus e começam a se envolver com muitos tipos de pecados, sendo que o principal deles era a idolatria. Eles começaram a observar os falsos deuses das nações vizinhas e falaram: poxa vida, esse Deus aqui tem um negócio diferente que parece que o nosso não tem. Parece que esse aqui é bom também. E se a gente começar a mesclar? Tudo bem, nós vamos continuar indo no templo, vamos continuar oferecendo sacrifício, vamos continuar entoando os nossos salmos, mas de tempo em tempo nós podemos também oferecer algum sacrifício para esse Deus aqui. Olha que legal, que gente boa esse. O povo falou que ele ajudou na colheita, na safra passada, e aí eles colheram muito mais. Esse daqui, o povo disse que aí eles estão se reproduzindo numa velocidade muito maior, o povo está crescendo, está ficando mais numeroso, então vamos oferecer também culto para esse. Eles começaram a diversificar a sua agenda religiosa e se envolverem com falsas divindades inventadas, criadas pelas nações. Deixaram os seus olhos brilharem, ficaram encantados por essas falsas divindades, feitas de madeira, feitas de barro, de bronze e outras coisas mais, que não ouviam, que infelizmente não falavam e que não podia contribuir em nada com a realidade e com a vida daquele povo. Uma tremenda insensatez o povo está demonstrando aqui. Eles começam então a cultuar e a adorar esses deuses. E aí então essa traição do povo, porque Deus tinha um convênio, Ele tinha um pacto: vocês serão exclusivamente o meu povo, eu vou abençoar vocês, vou proteger só vocês, mas em contrapartida, vocês não poderão ter outros deuses. Então esse adultério do povo desperta todas essas emoções, toda essa indignação no coração de Deus. O negócio chegou a um ponto tão grave, que Deus, que era o provedor, o libertador deles, tem essa reação hostil, ao ponto de decidir promover essa destruição em massa que nós acabamos de ler aqui. Você observa que é abrangente essa ordem. Todo o povo, sem algum tipo de exceção. É isso que o pecado faz com a gente.
Ele nos afasta da presença favorável de Deus e nos coloca contra Ele, em uma relação agora não mais de afeto, não mais de amor, não mais de cuidado, mas de inimizade. É o que nós estamos vendo aqui. No verso 1, o profeta utiliza o ambiente do templo. Esse templo, escute isso, templo este que o povo estava indo normalmente cultuar Deus, estavam indo naturalmente, como se não estivesse acontecendo nada demais. Como se Deus não conhecesse o adultério deles, a traição deles, os cultos que eles estavam oferecendo aos deuses pagãos. Aqui, bem pertinho, capítulo 5, verso 21, verso 22, Deus olha para essa atitude do povo e diz assim: eu odeio, eu desprezo as festas que vocês fazem em meu favor, as reuniões solenes que vocês fazem, eu não tenho nenhum prazer nisso. Mesmo que vocês me ofereçam certinho holocaustos, os sacrifícios, as ofertas de cereais, do jeitinho que nós combinamos, por mais que vocês sigam protocolos, rituais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas, os animais gordos, os melhores, nem sequer olharei para eles. Deus está com nojo, Deus está com aversão do seu povo aqui, Ele está com ódio por conta dessa traição. Então por isso, ali mesmo no templo, onde aparentemente eles estavam fazendo algo bom, Deus decide começar a tratar a situação do seu povo. Ali mesmo, no templo, e por isso ele diz, lendo na Nova Versão Transformadora, falando com o profeta: golpeie o alto das colunas do templo, bata forte nas colunas do templo, para que os alicerces tremam. E o que acontecerá? Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Deus está indignado, Deus está revoltado, mas por que isso? Logo com o seu povo? O pecado é a resposta para essa pergunta. Meus irmãos, o pecado é o botão que aciona a ira de Deus. Ele tem esse potencial de despertar, de trazer à tona. E uma vez que nós ativamos, uma vez que esse botão é acionado, não há mais como voltar atrás. Você se lembra de Adão e Eva? Em tempo real eles tiveram que sofrer os efeitos desse acionamento. Eles pegam um fruto, comem do fruto e no mesmo dia eles já têm que prestar contas a Deus e já têm que começar a digerir, enfrentar as consequências daquela decisão, daquela ativação que eles fizeram. Essa é a primeira informação que nós encontramos aqui. O que faz Deus nos perseguir? O que faz Deus se voltar contra nós? O que desperta a ira em Deus? Não há outra palavra que não seja o nosso pecado, a nossa indiferença. E olhando para os personagens da noite, especialmente aqui nesse contexto, o pecado da idolatria. Por mais que estivessem ali no templo, Deus diz: derruba, caia sobre eles, matem todos. Segunda informação, ainda no verso 1, o profeta nos ensina que tratar o pecado, lidar com ele, ter que prestar contas, pedir contas do pecado, faz parte do caráter de Deus. Faz parte do caráter justo de Deus, e isso é algo que não pode ser negociado. Verso 1 ainda, o profeta diz: nenhum deles fugirá e nenhum deles escapará. Pais têm os seus preferidos, não deveria ser assim, mas em alguns casos nós conseguimos perceber isso. Talvez quando um filho comete uma infração, ele tem que ficar de castigo, não pode jogar videogame, tira o celular dele, não deixa ele ir para a casa do amigo, e talvez ele apanha, ele é castigado por isso, enquanto talvez um outro filho, pela mesma infração, quando muito recebe uma advertência verbal,
E a gente fica, poxa vida, parece que esse negócio não foi justo, né? Porque esse tratamento é diferente. Juízes têm os seus preferidos, não deveria ser assim, mas tem, e especialmente o nosso país é especialista nisso, em perdoar, acolher e abraçar a corrupção. Não deveria ser assim, mas é uma realidade. Só que quando nós estamos falando desse indivíduo, quando nós estamos falando de Deus, aí não existe essa possibilidade. Essa passagem nos mostra a imparcialidade de Deus e mostra a abrangência da atuação dele. Observe a ênfase: nenhum deles fugirá, ok? Já entendi. Nenhum deles vai escapar. Uma redundância, dando essa ênfase que não tem acordo, não há o que fazer, não tem como fugir, porque tratar o pecado faz parte do caráter justo de Deus. Todo o povo se desviou, todos me deram as costas, todos se envolveram com idolatria, eu pego todos, nenhum deles vai escapar. Mas por que ele faz isso? Talvez seja um dos nossos maiores questionamentos. Por que tanto rigor? Por que tanta intensidade? Por que tanta ira? E eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Vamos imaginar que você liga a sua TV e você gosta de notícia, você é o personagem da introdução, que está antenado, querendo saber o que está acontecendo, e você escuta uma matéria que diz o seguinte: ladrão que praticou dezenas de assaltos é colocado em liberdade. Você muda de canal e aparece mais uma notícia: marido que mata esposa a facadas tem a sua sentença revogada depois que a defesa entrou em ação e pediu que fosse revisto, conseguiu uma liminar e esse homem está em liberdade. Que sentimento brota no seu coração? O que é que você pensa? O que é que passa na sua mente quando você escuta algo como isso? Eu respondo para você: se as suas faculdades mentais estiverem corretas, se tiver tudo certinho com você, você vai dizer assim: injusto, esse país nosso não tem lei, isso é uma vergonha, esse homem tinha que pegar uma prisão perpétua, isso não pode acontecer. Quem será a próxima vítima? Ele precisa ser parado. Cadê a justiça? Não é isso? Talvez você não fala forte assim, não fala alto assim, igual eu falei, mas essa indignação, ela nasce no nosso coração. E eu pergunto para você: de onde que vem esse senso de justiça? De onde que vem essa sede por justiça? O próprio Deus, Ele coloca isso em nós, Ele compartilha, Ele implanta essa qualidade, esse atributo em nós. Então a primeira consideração a fazer aqui é que Ele é um ser perfeito, um ser que é completamente, totalmente justo. Logo, Ele não pode em nenhum momento da sua vida agir com injustiça, ou nós gritaremos: o Senhor está sendo injusto. Ah, Eliezer, mas você falou aí de tragédia, só coisa ruim. Eu não faço esse tipo de coisa, não. Eu sou um cara mau, mas eu não chego nesse ponto aí que você falou de pôr mão nos outros, de roubar as coisas dos outros. Não é para tanto. Segunda consideração aqui é que colocar etiquetas nas nossas atitudes, etiquetas nos nossos pecados com diferentes níveis de gravidade, é uma invenção nossa. E eu explico isso. O mesmo potencial que uma mentirinha do gasto, não que seja correto, mas é o termo brasileiro, né? O mesmo potencial que uma mentira, uma única mentira tem para nos levar para a condenação eterna, é o potencial que as obras, talvez de um pedófilo, têm para fazer o mesmo. Mas como assim? Eu sei que
a intensidade da pena não vai ser a mesma, mas o destino eterno desses dois indivíduos serão o mesmo. Por mais que o rigor, por mais que a intensidade, por mais que a ira que será derramada sobre esse indivíduo não sejam iguais, ambos serão condenados. Em resumo, tratar o pecado de todos, faz parte do caráter perfeito e justo de Deus. Por isso ele diz: nenhum deles fugirá. Por isso ele reafirma: nenhum deles escapará. Porque caso eu permita que isso aconteça, eu deixaria de ser um Deus justo, automaticamente deixaria de ser um Deus perfeito em mim mesmo, automaticamente eu já não sou mais digno do respeito, da devoção, do amor e da adoração que vocês têm entregado a mim. Essa é a segunda informação que nós encontramos. Faz parte do caráter de Deus tratar o pecado. Terceiro lugar, verso 2 até o verso 4, nós chegamos a mais uma consideração. Esse Deus que é perfeito em si mesmo, não tem nenhum tipo de dificuldade para nos encontrar, para chegar até nós. Ele não sofre como os 270 policiais sofreram na captura do Lázaro. Ele não tem esse tipo de problema, porque a Bíblia revela que ele tem um atributo que nós não temos, que é um conhecimento completo, um conhecimento abrangente, total, que nós damos o nome de onisciência. Isso significa que ele tem o conhecimento de tudo que está acontecendo no universo, com cada indivíduo, em cada canto, os astros, nós humanos, toda a sua criação, nada escapa do seu conhecimento. Essa é a terceira informação que nós encontramos aqui, e nós temos muita coisa boa para contemplarmos com o profeta aqui. Porque por mais que as pessoas conheçam a grandeza de Deus, por mais que elas conheçam o conhecimento que Deus tem, muitos ainda pensam em hipóteses de escapar, de conseguir fugir. E talvez essas pessoas digam coisas do tipo: para tudo ter um jeito nessa vida, calma, meus advogados são bons, eu sou bom de conversa, deixa comigo, eu sei me virar. E essas pessoas acreditam que nunca serão pegos, que nunca serão alcançados, que são bons para correr. Isso, na verdade, é uma grande afronta contra Deus, porque essas pessoas dão a entender que Ele não é capaz, que Ele não é tão poderoso assim, que Ele não conhece todas as coisas como afirma na sua palavra, e que Ele não é capaz de tratar corretamente o nosso pecado. Vamos para o nome internacional agora. Nós falamos do Lázaro, brasileiro. Você lembra do Osama Bin Laden? Lembra dele, esse nome? Um terrorista dos mais macabros e terríveis que já passou no nosso mundo. Esse homem exterminou milhares de pessoas e influenciou milhares de pessoas a fazer o mesmo. E ele conseguiu correr mais rápido que os americanos, que são e continuam sendo, que eram e continuam sendo a maior referência que nós temos em relação a talvez justiça, a equipamentos de guerra, de combate, de perseguição, de rastreio. Ele conseguiu correr mais rápido que eles e se esconder por 10 anos. Esse homem ficou na mira dos Estados Unidos por 10 anos. Mas um dia, especificamente o dia 2 de maio de 2011, ele foi encontrado. Ele foi encontrado e severamente punido, do mesmo jeito que o Lázaro. Ele foi punido, ele teve que pagar com a sua vida os crimes que ele cometeu
enquanto estava vivo. Por mais que ele teve um tempo de sucesso, um tempo de êxito na sua fuga, o seu dia chegou, ele foi pego. E o que acontece com Deus é um pouco mais intenso, um pouco mais eficaz do que aconteceu com o Osama. Contra Deus nós não temos chance nenhuma. Por mais que nós pensemos que estamos conseguindo fugir dele, nos poucos anos de vida que nós temos aqui na terra, isso é uma ilusão. No final das contas, isso é um engano da nossa parte. E aqui o profeta, de uma forma muito didática, nos mostra que não há limites para o radar de Deus. Tente imaginar aí agora um radar funcionando. E nós vamos ver exemplos extremos agora de possibilidades de fuga. E nós vamos ver que no final das contas, todas serão frustradas. O profeta fala de 3 esferas, ele fala de 3 áreas. E a primeira delas tem a ver com a profundidade. E ele tem 2 exemplos que tratam sobre possibilidades, tentativas de fugir de Deus relacionadas à profundidade. A primeira delas, ele tem uma pá nas suas mãos. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, Deus diz, ainda assim, a minha mão os tirará de lá. Verso 2. Imagine aí os mineiros, não nós, mas o pessoal que vive na busca por ouro e pedras preciosas. Eles cavam mais um pouco, atrás daquilo que os mantém com a carteira assinada, né? E eu tenho aqui uma pergunta, talvez você tenha um palpite, já ouviu sobre o assunto. Qual a profundidade, na sua opinião, da maior escavação já feita em todo o mundo? Qual o seu palpite aí? Quantos metros de profundidade, ou talvez quilômetros, você acha que a maior escavação com essa finalidade que já existiu no mundo possui? Oi? 3.000? Tá bom de mira, hein? O maior registro que nós temos, meus irmãos, é um registro da África do Sul, um local conhecido como Mponeng, que tem 3 quilômetros, 840 metros de profundidade. Tente imaginar isso. Para a gente ir no trevo, fazer a caminhada, quantos quilômetros que é? Ida? 2 e um pouquinho, né? Dá para ir e voltar. Imagine essa profundidade. Mesmo lá, muito abaixo da superfície da terra, Deus, com o seu conhecimento, com a sua visão, 360 graus, e com a sua mão poderosa, o profeta diz, nos tirará de lá. Não adianta. Eliezer, eu tenho outro plano. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Dá para ir mais longe. Eu vou utilizar a água para me esconder. O profeta também fala dessa possibilidade. Olha o verso 3. E, caso vocês se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, eu repito a mesma pergunta. Mares, oceanos, qual o seu palpite para a área mais profunda já conhecida atualmente? Estou apostando em você, hein? Foi bem aquela hora, né? Quantos metros de profundidade? Ou quantos quilômetros? Oi? Nós temos o lugar mais conhecido, o lugar conhecido com a maior profundidade, fica entre as Filipinas e o Japão,
local chamado Fossa das Marianas, tem uma profundidade de aproximadamente 11 quilômetros. Imagine isso. 11 quilômetros de profundidade. Você que não sabe nadar bem igual eu, já arrepiou aí, né? Imagine só você num local como esse. 11 quilômetros de profundidade. Vamos propor isso para Deus? E se eu for? E se eu for, Deus? Deus está dizendo, vai. O que acontece? Ali, verso 3, darei ordem à serpente e ela os morderá. Aqui o profeta menciona um animal aquático que não é muito bem conhecido. Nós não conseguimos mais informações aqui. Ele chama apenas de uma serpente. Não sabemos exatamente o que é, mas nós já sabemos que, para cumprir os seus propósitos, ele já utilizou animais, já utilizou anjos, já utilizou até demônios para cumprir os seus propósitos, já utilizou pessoas. E falando sobre animal e animal aquático, você lembra um episódio aí que ele teve que usar um animal para cumprir o seu propósito e de alguma forma punir um camarada que estava fugindo? Você lembra? Do peixe grandão, né? O Jonas, não deu certo. Ele pensou que estava seguro, pô, vou para o mar, lá ninguém me acha. Não tem rastreador, estou invisível. Não. Deus tem os seus meios. Então, mesmo lá, no fundo do mar, o profeta está dizendo, não dá para fugir de Deus. Por maior que seja a profundidade, não adianta nós tentarmos. Mas, Eliezer, vamos tentar um outro rumo agora. Nós descemos, vamos subir. Ele tem algumas sugestões, duas novamente. Verso 3. Se eles esconderem no alto do monte do Carmelo, o que vai acontecer? Irei atrás deles e de lá os tirarei. Para os irmãos que gostam de estudar principalmente o Antigo Testamento, talvez ao ler esse exemplo, Monte Carmelo, ficaram se perguntando, mas por que o Monte Carmelo? E eu fiz essa mesma pergunta, porque eu dei um Google para saber qual o monte mais alto de Israel. E não é o Monte Carmelo, o mais alto é o Monte Hermon, que tem quase 2.814 metros em relação ao nível do mar. O Monte Carmelo tem só 546 metros acima do nível do mar. Só que, diferente dos outros montes, ele era um monte especial, ali no país de Israel, porque ele tinha 39 quilômetros de comprimento. 39 quilômetros de comprimento, era muito grande, tinha uma extensão muito grande. Era um lugar de difícil acesso, era cheio de... me fugiu a palavra. Era íngreme. Muito íngreme, difícil de subir, difícil de ser acessado, e tinha muitas florestas. Não eram montes com uma característica vulcânica, aquele lisinho que você olha de longe, né? Você consegue ver o que está acontecendo, algum tipo de movimento, algum animal, aquelas cabras esquisitas que ficam andando lá, não cai, não sei como. Mas o monte do Carmelo era diferente. Ele tinha muita mata densa, que era extremamente útil para se esconder ou tentar se esconder. Ele também tinha muitas cavernas, 39 quilômetros de montanha, tinha muitas cavernas. E ele foi utilizado estrategicamente pelos exércitos de Israel. Então, Monte do Carmelo era uma referência quando o assunto é estratégia, esconderijo, fuga. Vá para o Monte Carmelo que vai dar tudo certo. Mas Deus está dizendo, independentemente se o acesso é difícil, se tem muita mata, se é íngreme, se é grande o território, Deus afirma que consegue chegar lá e frustrar a fuga do povo. Ele diz, não adianta, eu vou lá e eu vou tirar eles de lá. Segundo exemplo, verso 2. Se subirem ao céu, vamos um pouco mais alto agora. Se a gente subir para o céu, o que vai acontecer? Antes de responder, o céu referido aqui
É o céu, esse que fica acima das nuvens, aquilo que os nossos olhos podem ver, o espaço coberto pelas nuvens, que naquele tempo era a maior referência de altura. Naquele tempo, quando eles não tinham tanto conhecimento e tecnologia como nós. Então, se eles construíssem talvez uma torre, igual aconteceu em Babel, para tentar chegar até esse local, para chegar até o céu, ou se talvez eles construíssem com os recursos que tinham uma espécie de balão para voarem até ali, o próprio Deus os faria descer. É o que o texto diz. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Esta foi, meus irmãos, mais uma tentativa de fuga frustrada. Não adianta descer, não adianta subir. Sobrou mais alguma? Sobrou, né? E se a gente for em linha reta? Se a gente agora não vamos pensar em profundidade, não vamos pensar em altura, mas vamos pensar em distância. Essa é a terceira possibilidade. Olhe comigo no verso 4, ele está falando agora de barreiras geográficas. Se eles forem levados, se eles saírem aqui de Israel e forem para o cativeiro pelos seus inimigos, vai adiantar? Ali darei ordem à espada e ela os matará. De fato, isso aconteceu. Alguns anos depois, essa profecia se cumpriu. E esse povo foi levado para uma outra nação. Eles foram carregados para a Síria e foram viver como escravos. A gente está falando de uma maratona de aproximadamente 1.000 quilômetros, desde Israel até a Assíria. Uma distância grande, não é? Muito grande, principalmente para aquela época. Uma nova nação, um outro povo, uma outra língua, uma outra cultura, onde eles podiam tecnicamente se misturar, se disfarçar. A gente coloca uma outra roupa, né? Não sei como que eles se vestiam lá exatamente, mas a gente compra, né, da mesma cor, do mesmo tamanho, marra aquele cinto, põe aqueles negócios na cabeça. A gente vai conseguir passar despercebido ali, não vamos conseguir se esconder entre aquele povo. Mas mesmo lá, cobertos por uma longa distância, eles não escapariam, porque Deus usaria, como usou, a espada dos assírios para poder pegá-los. A conclusão dessa terceira parte, inevitável que nós temos que chegar, é que não há altura, não há profundidade, não há distância, não há esconderijo que seja capaz de afastar alguém da presença de Deus. E por isso nós pensamos nesse título: é impossível fugir de Deus. Por mais que nós tentemos, não há como. Todas as nossas tentativas serão frustradas. Essa é a terceira consideração que nós aprendemos aqui. E por último, para nós finalizarmos, ainda no verso 4, de forma talvez um pouco mais filosófica, nós aprendemos que o Deus bíblico, o Deus completo, o Deus verdadeiro, Ele não é todo amor, como as pessoas estão dizendo por aí afora. Estão depreciando, furtando a imagem, a pessoa, a identidade de Deus e dizendo: Eliezer, eu não acredito nesse Deus malvado. Não, esse não. Eu acredito num Deus que é bom. E se Ele realmente é bom, Ele não poderia. Isso aqui passou, isso daqui é um outro Deus, é um outro tempo, é uma outra administração. Isso aqui não faz o estilo do Deus que eu acredito, porque Ele só faz o bem. Verso 4, categoricamente nós lemos: porei os meus olhos sobre eles. Para o quê? Mais uma tentativa. Porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Não tem como não entender isso. Lendo na Nova Versão Transformadora: estou decidido a trazer
calamidade sobre eles, a trazer maldade sobre eles e não o bem. Meus irmãos, a Bíblia está cheia disso. E o povo da Bíblia entendia isso desse jeito. O mesmo profeta, no capítulo 3, verso 6, finalzinho, olha a compreensão que o povo tinha. Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Observe a autoria do mal, não só aqui, mas em várias outras partes. Qual a origem, qual é a fonte do juízo, da punição, do castigo? O próprio Deus. Sinceramente, não é bom falar desse assunto. Não é bom falar que um Deus que nós sabemos que também é bom, faz o mal para as suas criaturas. Não é legal. E é porque nós falamos desse assunto aqui que esses bancos não estão cheios. É porque nós falamos desse assunto que a gente não teve que arrumar um prédio maior. Mas o nosso dever, enquanto igreja, é aproveitar todas as oportunidades que nós temos, enquanto você está respirando ainda, para te alertar, porque talvez você esteja correndo um grande perigo. Talvez você esteja ainda em apuros e não saiba disso. Esse é o nosso dever, apresentar um evangelho completo, que fala de um Deus completo, perfeito, e com todos os seus atributos, muito bem equilibrados, distribuídos, funcionando em conjunto, simultaneamente, sem que em um momento ele aperte o botão, vou desligar aqui a minha justiça. Agora eu vou ligar o modo amor. Não funciona dessa maneira. Essa passagem é só uma, como eu já mencionei, das várias que nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia, que retratam esse lado um pouco mais áspero de Deus. E o meu objetivo, sincero e único aqui, como eu já disse, é alertar você com fatos. Isso aqui são fatos, são acontecimentos reais, que pessoas que viveram antes de nós tiveram que sofrer, tiveram que enfrentar, para que talvez o seu exemplo sirva para nos livrar de ter que passar por essas mesmas coisas. Talvez você é alguém que está vivendo de forma semelhante a esse povo, de costas para Deus, pecando deliberadamente, de propósito, consciente, ignorando os avisos dele. Talvez você já escutou essa mesma mensagem aqui dezenas de vezes, né? Na internet, você já viu um tanto de vídeo falando sobre esse assunto. Talvez você mesmo já leu na sua Bíblia um pouco sobre isso, mas você continua ignorando e vivendo como se isso não fosse verdade. Eu tenho um compromisso de concluir essa mensagem e eu quero fazer aqui uma reflexão com você. Talvez após ouvir essa história, esses acontecimentos aqui, você está tentando se defender dizendo: Eliezer, eu não sou um israelita, será que eu tenho que me preocupar? Eu não estou brincando com Deus, eu só vou nessa igreja aqui, eu não vou no pessoal do candomblé, eu não vou nos outros, eu não faço igual eles, eu não sou um idólatra, eu vou só numa igreja evangélica, mesmo que eu acho que é a certa, né? Porque então assim, eu não estou igual eles, assim, do jeito que você falou, porque você deu uma ênfase, né, que é a idolatria que foi o problema principal. Será que eu estou em perigo? Do mesmo jeito que eles? Qual é a minha situação hoje diante dele? E eu quero compartilhar um texto com você que está em Atos, capítulo 17, verso 31. Esse texto fala especificamente sobre você. Esse texto fala especificamente sobre um evento que você vai participar, que todos nós aqui vamos participar, sem exceção. Deus estabeleceu, Ele já tem marcado, Ele já agendou, antes mesmo da fundação do mundo, Ele tem um post-it ali na sua mesa, com uma data, com um dia, com um evento. Ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo. E observe que Ele vai julgar o mundo com amor. Isso, não.
Não. Ele vai julgar o mundo com justiça. Nesse momento aqui, meu amigo, não existirá mais misericórdia disponível para você, que é o que está acontecendo hoje. Ela está sendo ofertada, a graça de Deus está sendo apresentada para você com todas as cores. Só que nesse dia, não mais. Nesse dia, apenas a justiça, e não a justiça dos homens que nós já comentamos aqui, mas uma justiça perfeita e completa. Chegará o dia que será o seu dia de estar diante de Deus. Chegará o dia que será a sua vez. Chegará o dia que será o seu julgamento. Nenhum de nós temos condições de fugir desse evento. Todos os que já passaram na nossa terra e já se foram, todos que estão vivos hoje e os que ainda vão nascer, obrigatoriamente terão que participar desse evento. Então sim, você está em perigo. Se você partir desse mundo hoje, da maneira que você está, a sua sentença já está definida. E talvez um dos textos mais conhecidos e mais citados aqui seja o do Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, onde existe uma declaração, um veredito já divulgado, já saiu na mídia, já é oficial. Se a sua situação não for alterada, e se você continuar vivendo do mesmo jeito que está, ali a Bíblia diz que aquele que não crê na solução que Deus preparou para resolver esse problema, que nós falaremos logo em seguida, já está condenado. Já divulgou, não volta atrás, a não ser que você volte atrás e mude as suas convicções, mude o seu estilo de vida, mude a sua percepção, deposite a sua fé no que nós vamos falar agora. Eliezer, não tem pelo menos uma notícia boa hoje aqui não? Foram 47 minutos de notícia ruim. Há uma forma de escapar da ira de Deus. Há uma forma de fugir da condenação eterna. E talvez você está agora me olhando e dizendo, opa, eu estava prestando atenção na mensagem e teve uma hora que você falou que Deus claramente não pode negligenciar o meu pecado, Ele não vai deixar passar batido e que Ele vai pegar todo mundo. Como agora você está dizendo que há uma forma de escapar? Como é que Ele pode me deixar ir? Como é que Ele pode me perdoar e mesmo assim continuar sendo justo? Como é que nós resolvemos agora essa equação? E aí? O que você tem para me falar sobre isso? A boa notícia é que Ele pode fazer isso sem deixar de ser justo, sem deixar a sua perfeição, porque Ele pegou uma pessoa em nosso lugar, Ele tratou com uma pessoa em nosso lugar, Ele puniu um inocente em nosso lugar, Ele descarregou a sua ira em outro alvo, para nos dar a condição de nós escaparmos. Jesus é esse indivíduo. Ele levou a nossa culpa. Ele enfrentou todo o juízo que nós merecíamos. Ele morreu no nosso lugar. E por isso, Deus pode nos deixar ir. A mesma Bíblia que fala de um Deus que está irado com o pecado, fala que ao crermos nessa obra, ao crermos nesse ato, ao crermos na morte de Jesus, como sendo suficiente para nos reconciliar com Deus, como sendo suficiente para nos dar o perdão dos pecados, e nos arrependermos, nós seremos salvos. Essa é a boa, maravilhosa, solene e melhor notícia que você poderia ouvir nessa noite. Antes de terminar, eu tenho uma preocupação sincera e eu quero dividi-la com você. O mesmo capítulo, Amós 9, verso 10, fala de um grupo de risco.
Lembra do Covid? Tinha um pessoal que estava mais vulnerável, né? Que se pegasse, quase certeza que morreria. Os idosos, as pessoas com sobrepeso, tinham algumas doenças. Aqui ele fala de algo semelhante. Um grupo de risco, e pode ser que você faça parte desse grupo de risco. Pessoas que escutam mensagens como essa, mas continuam indiferentes. Pessoas que, mesmo que não fazem isso de forma visível, vão embora aqui desse local, vão embora para suas casas depois de um culto como esse, dando com os ombros assim, dizendo: eu não estou nem aí. Vida que segue. Verso 10 fala exatamente sobre essas pessoas. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, aqui está o grupo, os que dizem, o mal não nos alcançará. Está tudo bem, você está emocionado, calma. Nem nos encontrará. Os que dizem, o mal não nos alcançará. Talvez você é alguém que diz no seu coração essas mesmas palavras e está se consolando, se enganando, acreditando nisso, fingindo que está tudo bem, mesmo avisado, mesmo consciente que existe essa saída, que existe Cristo, que existe essa maneira de se livrar do pecado e das suas consequências. Muitos, para não dizer a maioria, dos que estão tendo contato com o Evangelho, estão decidindo viver indiferentes, sem se preocupar com a eternidade. O que nós vemos é que Deus não tolera isso. Deus, na verdade, detesta essa nossa postura. E por que Ele fica tão irado com a nossa indiferença? Porque Ele, amorosamente, revela para nós o problema. Ele fala do nosso pecado, Ele fala da nossa maldade, Ele faz um diagnóstico, Ele mostra onde está a enfermidade, Ele mostra, e ao mesmo tempo Ele mostra a solução, Ele fala sobre o remédio, e mesmo assim nós decidimos ignorar e fingir que está tudo bem. Você, nessa noite, quer fazer as pazes com Deus? Depois de ouvir todas essas informações a respeito de Deus, saber que é impossível fugir dele, você já sabe que o seu pecado já despertou a ira dele. Esse foi o nosso primeiro ponto. Você sabe que faz parte do caráter dele tratar o pecado. E você também sabe que não há como fugir, se esconder ou escapar do juízo dele. Então eu quero encorajar você nessa noite. Renda-se. Quando eu era criança, a gente morava numa casa que tinha corredor dos 4 lados. E quando eu agia como o povo de Israel, quando eu fazia arte, tinha alguns acessórios, né? Ali, currião, chinelo, vara. Eu só tinha coragem de fazer isso com a minha mãe. Meu pai corria mais que eu. Ela tomava conhecimento do meu crime, do meu pecado contra ela, e ela começava a vir em minha direção. Ingenuamente, o que eu sempre tentava fazer? Correr, eu corro mais que ela. E eu começava a correr em volta da casa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando chegava na 4ª, mais ou menos, ela perdia a paciência e falava assim: quanto mais você correr,
pior vai ficar. E eu me lembro que aquela corrida era algo desesperador, porque eu sabia o que estava me esperando no final dela. Só que todas as vezes eu tinha que tomar uma decisão. É melhor eu me render. É melhor eu parar, porque tudo bem, eu vou ser castigado, mas uma hora ela para. Então a vida segue. Tome essa decisão hoje. Pare de continuar correndo. Renda-se. Por mais que isso requeira uma certa coragem, como foi mencionado hoje, o que Deus está ofertando a você é a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça. Então não há motivos para que você continue fugindo dele, como se não houvesse uma solução, como se não houvesse uma saída. Caso você queira conversar mais sobre o assunto, ou se você, nesse momento, mesmo aí em silêncio, no seu assento, tomou essa decisão, nós queremos que você compartilhe com a gente. Teremos a maior alegria do mundo em saber que você deu esse passo tão importante, tão decisivo, que mudará completamente o seu destino eterno. Amém.